A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo 1 Crônicas, capítulos 19 ao 21 e Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 ao 27. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este castiga-o. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: Porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: Deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisaí, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisaí, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha.
E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste de lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espadas, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de seus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia.
Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu que diz que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para castigo do teu povo, de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi. E saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os tribos para a lenha, e o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 ao 27. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio.
E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo o meu juízo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morreríeis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.